Olá, irmãos, boa noite, Pai do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para poder gravar um vídeo, né? E é muita alegria falar da palavra de Deus. Aprendemos, né, juntos. Enquanto eu falo da palavra de Deus, ensino, eu estou aprendendo, eu estou alimentando o meu espírito, né? E isso é muito gratificante. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre a palavra deserto. Ninguém quer ir para o deserto, né? Deserto é sofrimento, né? Deserto é dor, é angústia, né? Será que isso é bom para a gente? Por que existe o deserto? Então quero falar por etapas, né? O porquê que a gente vai para o deserto, quais são as fases do deserto quando a gente está lá e depois como sair do deserto, né? Então vamos lá por etapa. Primeiro, nós vamos para o deserto, irmãos, devido a uma vida de desobediência a Deus. Nós, quando lemos a Bíblia, nós, quando vamos na igreja, ouvimos a pregação, não pode ser à toa, tem que ser para obedecer, né? Por isso que a Bíblia fala, né? Eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se guardares os meus mandamentos, a maldição se não guardar os meus mandamentos, tá vendo? Deus é bastante taxativo, né, nessa palavra, né? Se ensina ou não, ou obedece ou desobedece, não tem meio termo. Então Deus nos leva a gente para o deserto quando a gente está em desobediência a Ele. Exemplo, né? Quando um pai começa a observar que o seu filho lá começa a desobedecer ele muito, né? Principalmente quando ele é criança, né? O que ele fala? Vai para o seu quarto. Fica lá e não sai até quando eu dar uma segunda ordem para você sair. Você vai ficar de castigo. Vai para o seu quarto. Aí ele fica lá, né? Aí às vezes passa um tempinho. Pai, eu posso sair? Não, ainda não. Papai ainda está chateado com você. Só quando eu te dar uma ordem, aí você vai e sai. Então o pai manda o filho para o quarto, para quê? Para castigar. Mas não é por maldade, é para o filho aprender a ser obediente. Você entendeu? Então, assim é Deus também. O nosso Deus, ele é o Pai Celestial, Ele é o Todo-Poderoso, né? Ele manda a gente para o deserto para a gente aprender a ser obediente, né? Para a gente analisar que a vida que nós vivemos, as nossas decisões que nós tomamos aqui na Terra, não pode ser do nosso agrado. Eu acho que é assim, então eu faço. Eu acho que é desse jeito, então vou fazer desse jeito. Não, peraí, você tem um Pai Celestial, você tem a Bíblia Sagrada que você vai ler para analisar, para ver se as suas atitudes estão certas ou erradas, né? Quando você toma decisão sozinha, precipitada, você pode correr risco de fazer com que a ira de Deus se acenda contra você. É bíblico. A palavra de Deus fala que Deus ira todos os dias. Então, vamos tomar cuidado com as nossas desobediências, porque senão Deus leva a gente para o castigo, para o deserto. Ele é o nosso Pai, né? Segundo lugar, o que pode fazer a gente ir para o deserto? O comodismo, né? Uma vez um pastor, né, dando um testemunho muito lindo, né? Quem quiser assistir depois, testemunho do pastor Madiel, né? Muita bênção. Eu recomendo, né? Aí o que acontece? Ele brincando, né? Contando o testemunho dele, ele falou: irmãos, eu era um crente salvo, eu era um crente salvo e acomodado. Tipo assim, aceitei Jesus, né? Sou um crente, estou salvo, então deixa eu ficar acomodado, né? E Deus foi vendo ele muito parado, ele não esquentava em fazer a obra de Deus, não esquentava em produzir, né? Produzir frutos para o reino de Deus. Pelo menos um talento, um dom, você tem para trabalhar na obra de Deus. Então você não pode aceitar Jesus, eu sou crente, deixa eu cruzar o braço e ficar parado. A obra de Deus está cheia de trabalho para a gente fazer, né? E se você ficar parado e não fazer nada, você vai para o deserto, né? E o comodismo, ele está ligado à desobediência que eu acabei de explicar. A pessoa comodismo, né? E não faz nada para Deus, né? Teve uma certa vez
Teve uma certa vez, um colega meu, Deus, ele estava muito parado também, né? Aí o que acontece? Deus viu que ele estava muito comodismo, permitiu uma doença vir sobre ele. Quando ele foi para o hospital, aí chegou lá, teve que operar os 2 pulmões. Aí ele assustou, Deus, eu com saúde de ferro, de repente, problema nos 2 pulmões, tem que operar dos 2 pulmões. Aí beleza, um dia ele está lá no hospital, né, se recuperando, ele falou assim, vou aproveitar, vou evangelizar aqui, fazer a obra. Aí de repente veio uma velhinha de coque, né, cabeça branquinha, veio pro lado dele, aí falou, opa, Deus vai me entregar alguma revelação boa, alguma coisa boa vai vir, né, quem sabe vai falar que, filho, eu te amo, é isso que eu vou te curar, e blá, 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 e tal. Aí virou, a velhinha chegou nele e falou assim, filho, assim diz o Senhor, Deus te mandar você evangelizar nos hospitais, falar do meu amor. Você ficava muito acomodado, parado e não fazia nada para Deus. Deus te colocou essa enfermidade em você para te trazer para o hospital. Aí é que você se despertou em fazer alguma coisa para Deus. Em outras palavras, não precisava Deus te colocar essas doenças, né? Mas ele permitiu você adoecer porque ele viu que aqui no hospital, já que você não ia estar fazendo nada mesmo, aí você ia evangelizar, trabalhar e ganhar almas para Cristo. Aí tá vendo, né? O caso do pastor Magiel que eu tinha esquecido, né? Então ele era uma pessoa muito paradão. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu, né, a esposa dele adoecer e fizeram uma macumba lá e atingiu a cabeça da esposa dele, cresceu um tumor na cabeça dele, da cabeça da esposa dele, só sei que foi 16 cirurgias, imagina abrir na cabeça da esposa 16 vezes, imagina o sofrimento dele. Aí Deus aí revela para ele, aí no sofrimento, aí ele vai para os montes orar, ele vai fazer vigília, 24 horas orando, tá vendo? Então enquanto estava acomodado e tudo, tá tudo bem, eu estou bem empregado, meus filhos com saúde, minha esposa com saúde, deixa eu parar, cruzar os braços, ficar quietinho. Aí a pessoa não trabalha, aí quando Deus resolve tratar com a pessoa, aí a pessoa vai e se desperta. Aí Deus falou para ele, filho, enquanto a sua esposa, né, está em tratamento, entra no seminário, vai estudar e vai para você ser pastor e fazer minha obra. Aí ele aceitou, né, porque a esposa dele estava entre a vida e a morte, ficou 4 anos em coma. Assiste o testemunho lá completo, pastor Magiel Santana, se eu não me engano. Aí o que acontece? Pastor Magiel. Aí o que acontece? Então, quando ele viu que o bicho estava pegando para o lado dele, a esposa estava quase na óbito, aí ele foi para os montes, foi por oração, começou a dedicar, ficar aceso mesmo na obra de Deus. Aí, moral da história, o que Deus fez? Foi lá e curou a esposa dele. Tirou a esposa dele depois de como 4 anos e trouxe ela à vida de novo. Aí o que acontece? Então ele aprendeu, né, que ele realmente não deveria ser um crente parado, de braço cruzado, que Deus tinha algo na vida dele, né? E depois que você vai para o deserto também, estou olhando aqui, santidade. No deserto, não você a passar a orar, porque o deserto é luta, é sofrimento, é choro, é lágrimas. Aí você acaba entrando em vida com Deus, em santidade, em oração, em jejum. Aí você vai buscar uma santidade, você vai buscar um relacionamento com Deus. Você está sofrendo, né? O comodismo faz você se afastar de Deus. Você não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia, aí deixa você longe de Deus e automaticamente pecando contra Deus. Agora no deserto você acaba buscando a santidade, né? Você acaba buscando um relacionamento pessoal com Deus, aí é maravilhoso. Eu vou ser sincero, viu? Depois que eu fui para o deserto, depois que Deus me mandou para o deserto, eu passei a ouvir mais nitidamente a voz do Espírito Santo de Deus. Eu era batizado com o Espírito Santo de Deus, mas não tinha uma sensibilidade igual hoje eu tenho de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Por eu assim buscar Deus mais intensamente,
por estar passando pelo deserto, por grande luta, aí eu busco mais a Deus, eu escuto claramente o Espírito Santo de Deus: filho, faça isso, faça aquilo, filho, não faça isso, não faça aquilo que eu não agrado. Eu tenho tido uma sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, depois que a gente entra na luta, entra no deserto, né? Então a gente tem a santidade com Deus, e baseado, interligado à santidade, eu coloquei experiência e crescimento espiritual. No você buscar comunhão com Deus, né, leitura da Bíblia, oração de madrugada, monte, vigília, aí você vai ter experiências com Deus, igual eu acabei de falar. Você vai ser mais sensível à voz do Espírito Santo, você vai orar para as pessoas serem curadas. Você vai começar a orar e você vai ser renovado, sentindo a presença gostosa do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Por quê? Você está em afinidade com Cristo, você está em comunhão com Cristo. Então você tenha experiência com Cristo. E você tendo experiência com Cristo, irmãos, aí o que acontece? Você vai crescer espiritualmente. Ou seja, antes de você ir para o deserto, você estava na desobediência, no comodismo. Então você estava lá embaixo, espiritualmente falando. Você estava fraco espiritualmente, você estava pequenininho espiritualmente, né? Aí no você ir para o deserto, buscar santidade a Deus, experiência com Deus, você começa a crescer espiritualmente, de glória em glória, você começa a crescer no mundo espiritual, tendo intimidade, comunhão com Deus, né? E nisso, quando você tem uma experiência com Deus, o crescimento com Deus, aí você consegue ser liberto dos pecados, porque a desobediência que eu falei no começo é exatamente porque o pecado te aprisiona. Deus manda você orar, você não ora. Você prefere ficar 10 horas na internet do que orar. Deus manda você jejuar, você não jejuar, não. As coisas tão gostosas de comer, não vou jejuar, não. Dá muita fome. Deus manda você trabalhar, igual eu falei, comodismo. Aí você fica naquele comodismo. Automaticamente você está preso no pecado. Aí vem pecado da mentira, da fofoca, pecado da incredulidade. Você às vezes passa a não acreditar mais em Deus. Você vai na igreja e o culto está fraco, o culto está desanimado, não senti nada. Mas não é que o culto está fraco, você não sentiu nada. O culto está jorrando o poder de Deus. É você que está fraco demais, né? Você está preso em algum pecado que te separa de Deus, porque a Bíblia fala claramente que o pecado nos separa, traz divisão entre nós e o nosso Deus, né? Só que no você ir para o deserto, você é libertado do pecado. Por quê? O Espírito Santo você passa a ter mais sensibilidade com o Espírito Santo, você passa a ter várias experiências com Deus, você passa a crescer espiritualmente, tudo lá no deserto. E automaticamente você é liberto, livre do pecado. Aí uma vez que você é livre do pecado, liberto do pecado, Deus vai e fala: agora eu vou te tirar do deserto. Você estava no deserto, aí você largou a desobediência, largou o comodismo, entrou na santidade, teve experiência comigo, cresceu espiritualmente comigo e automaticamente você se libertou dos pecados que te prendiam, né? Agora eu te tiro do deserto e você vai ser só vitória, como diz o outro, está liberto. Então Deus leva a gente muitas das vezes para o deserto para transformar a nossa vida. É como se Deus falasse: não estou gostando nada da sua vida espiritual comigo, então deixa eu te levar para o deserto, porque lá você vai crescer na minha presença, lá você vai me buscar mais, e quando você estiver do jeito que eu quero, aí eu te tiro. É igual o pai, igual eu falei no começo, né? Ô pai, deixa eu sair. Não, filho, agora não, fica mais de castigo aí. Quando eu vejo que você está bonitinho, obediente, eu vou te tirar do quarto. Assim é Deus também. Deus tira a gente do deserto quando ele vê que a gente está 100% apto, né,
a sair do deserto, quando ele vê que a gente está obedecendo, já acabou a desobediência, já acabou o comodismo, entrou na santidade, ele fala, pronto, agora está na hora de você sair desse deserto. Então o deserto, às vezes, para ser sincero, é até bom para a gente crescer espiritualmente, porque imagine se ele não levar a gente para o deserto e a gente ficar sempre meninos na fé, a gente sempre ficar pequenos espiritualmente falando e não crescer espiritualmente e correr a risco até de perder a salvação, né? Porque no momento que a gente não cresce espiritualmente, a gente fica preso no pecado, orgulho, soberba, palavrão, mentira, traição de cônjuge, desonesto, você entendeu? Né? São um monte de pecado que existe, irmãos. Né? Eu fico analisando, falo, Deus, a gente é um ser humano pecador, miserável, cheio de defeitos, e são um monte de pecados que existem para nos atingir. É necessário, de vez em quando, dar uma passadinha lá no deserto para poder aprimorar, aperfeiçoar na presença de Deus. Né? O deserto não é para matar, o deserto não é para destruir, o deserto é para a gente mudar, ou houver uma transformação na presença de Deus, amém? Para isso que existe o deserto, tá bom? Que Deus possa te abençoar ricamente com essa palavra, e se você está no deserto, não temas, né? Porque Deus é contigo, Deus quer o seu bem, por isso que ele te levou para lá. Ele não quer te perder, ele não quer que você vá para o inferno, porque você está na desobediência, no comodismo, preso no pecado. Aí por isso que ele te leva para dar um passeio lá no deserto. Ele te amassa como um barro, como um vaso na mão do oleiro, né? Igual fala Jeremias 18, ele te amassa, ele te quebra, ele te tritura, né? Ainda eu estou rindo assim porque é duro, dói, mas só que Cristo está com a gente, né? Eu no deserto, ele já falou várias vezes, filho, eis que eu sou contigo, você não está sozinho, estou eu aqui te ajudando para te vencer, através do meu nome, que é bendito eternamente, amém? Fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau, Deus abençoe.